A Casa do Dragão, temporada 2, episódio 4. É briga de dragão que você queria? Pois toma! E eu vou falar sobre isso, mas antes fique ciente que esse é o vídeo de análise, onde eu trato mais os temas do episódio como se fosse um ensaio. Na descrição tem link para outros tipos de vídeos, como o Em Detalhes, no qual eu faço uma expansão do universo, e o Raio X, quando eu falo mais sobre os aspectos técnicos. Já peço de cara para que você se inscreva no canal e também deixe um like. Aqui no comentário fixado tem link para esse meu livro aqui, da primeira temporada de A Casa do Dragão. E também tem vários outros livros relacionados à série. Muito obrigado e vamos lá pro texto sobre o episódio da vez. A construção de Daemon nessa temporada foca nas consequências de suas ações diretamente sobre ele. Diferente da temporada passada, que desenhava o Daemon através das suas ações, essa temporada acumula impressões do personagem a partir das consequências dessas ações. Ao dominar Harrenhal, um movimento estratégico muito interessante, inclusive, ele enfrenta de cara confrontos internos. Rhaenys, Rhaenyra já o confrontaram, mas agora Harrenhal o amarra, e a Árvore Coração o coloca diante de si, como um espelho límpido olhando apenas para si. Começamos o episódio em Harrenhal com Daemon provando os devaneios daquele lugar mal assombrado. A jovem Rhaenyra instiga Daemon como raramente o vimos. E aqui devemos analisar a jovem Rhaenyra não como sendo Rhaenyra, mas como sendo a consciência do próprio Daemon, ou seja, é ele falando sobre ele. Ele está em uma terapia enfrentando seus medos. Daemon sempre esteve numa posição confortável. Agia por Viserys, agia por Rhaenyra, sujava as mãos deles e saía. Tudo que Daemon tocou ou degringolou ou se foi. Agora ele experimenta ter sangue nas próprias mãos, acordando com as mãos sujas, seja pelo suco ou seja por sangue. Pouco importa. Importa que Daemon degusta um pouco dele mesmo. Se fugir foi sempre a sua solução, como fugir de si, porque para onde você vai, você se carrega. Quando sua consciência, através de Rhaenyra, diz "Você me criou, Daemon", reforça que muito do posto que Rhaenyra ocupa hoje é por causa dele. Isso é simbolizado quando os lords aliados questionam a ausência da rainha e do rei consorte, sobretudo do rei consorte. Antes disso, havia questionamento sobre a força de Rhaenyra sem Daemon. Exemplo é a agonia dos lords esperando o retorno do rei consorte em sua incursão por Harrenhal e suas reuniões com os lords das terras fluviais, as Riverlands. Continuamos aqui com a consciência de Daemon que diz através de Rhaenyra: "Agora você está determinado a me destruir depois de ter me criado." Daemon a recebe em suas memórias do ponto onde mais deseja estar, do trono e com a coroa de Viserys, que agora é dela. Eu prefiro pensar que ele a enxerga como o caminho para o que nunca teve, essa coroa. Tanto que ela pergunta: "Você sempre quis isso, não?" Revelando, portanto, seu desejo. De novo, é ele falando para ele: "É isso que tu queria, né? O diacho dessa coroa." Daemon diz para si mesmo através de Rhaenyra que não aguenta que seu irmão amou mais a filha do que a ele. Ele reconhece no seu introspecto, portanto, que sua jornada, inclusive os sucessos e fracassos de Rhaenyra, passa pelo carinho que nunca teve de Viserys. Ele se coloca entre Rhaenyra e Viserys, o que não faz sentido, mas na cabeça do ciumento faz, e isso fala fortemente sobre os segundos filhos. Ora, em um determinado momento eles têm tudo, noutra ele é só o filho que fica, porque o irmão mais velho desponta primeiro. O amor de Daemon por Rhaenyra, desde cedo inclusive, é muito projetado do amor que ele queria do irmão. Aemond aparece para Daemon se sentir na pele de quem ele inspirou. Aemond, apesar dos pesares, é um grande guerreiro, astuto, tem postura, paciência e é calculista. É tudo que Daemon parece não conseguir ser, ainda mais agora, né? Quando anda um pouco mais cambaleante, mais adormecido, justamente quando mais precisam dele. Quando mais Rhaenyra precisa das suas ações enfáticas. Ele achava que tinha feito todos os cálculos perfeitos com relação a Jaehaerys, mas esqueceu do parâmetro Rhaenyra. Esqueceu de colocá-la na equação. Ao contrário dele, Aemond calculou tão bem que, quando seu irmão apareceu na batalha aérea, usou de sadismo para resolver a situação. E inclusive soube esperar, dizendo para Veiga acalmar o facho, pelo menos por enquanto. Aemond é uma resposta perfeita ao problema dos segundos filhos. Mantenha-se por perto. Espere a oportunidade, confronte quando necessário e saia, como faz na cena final. Daemon quer ficar, né? Esse é o outro problema dele. Ele quer colher os louros, mesmo os louros estando óbvios. Mesmo ele tendo vencido a batalha, não, ele precisa dos louros. Perdeu o foco do guerreiro puro, o guerreiro puro e simples, que, como já disse noutras vezes, ele quer ser sempre mais do que isso, em vez de aceitar só o guerreiro que ele é. Muito bom, diga-se de passagem. A diferença talvez seja a origem daqueles dois, né? Aemond é o que é, mas não passa tanto pelo irmão,
por isso elimina facilmente. Daemon, como mostrou o diálogo com Rhaenyra, ou ele mesmo nesse caso, é o oposto disso. Mas não só esse diálogo, lembremos do episódio 8 da primeira temporada, e o quanto ele amava o irmão. Ao ver Viserys debilitado, Daemon o ajudou a andar até o trono, recoroou o irmão e rei, e abdicou de algo que ele tanto quis, né? O problema de Daemon é precisar ser amado para poder amar. No mesmo episódio, Alice Rivers confronta Daemon e sua astúcia exatamente a partir do relacionamento dele com Rhaenyra. A série refaz a pergunta que Rhaenyra fez no segundo episódio. Daemon, tá disposto a aceitar essa jovem como seu governante e companheiro? Se sim, tá na hora de parar de ser Daemon e começar a ser rei. Com sorte. Sem ser jocoso, tá? Mas o ventre de Alicent é um grande problema para ela. Agora agravado pelo remédio que tomou e por isso coloca as pedras, né? Mas sobretudo por Aegon e tudo que tá acontecendo com relação a esse garoto. Antes de seguir, eu preciso fazer uma meia-culpa. Eu tenho maltratado Alicent, às vezes explicitamente, às vezes de maneira velada. Mas algo que ela disse para Larys me fez pensar. Mal tive tempo de lamentar uma tragédia antes de sofrer a próxima. Alicent vem vivendo um efeito dominó há um bom tempo. A doença de Viserys, sua morte, a ascensão de Aegon, o caos que Aemond plantou, a perda do neto, o aumento da guerra. Então isso tem que ser levado em consideração. Ela tá, no episódio passado, retrasado, melhor dizendo, mostrou muito bem, afogada naquilo tudo. Mas eu complemento. Mais do que afogada, eu acho que ela começou a perder até o apego. Ela prefere ir pros livros do que ficar naquele conselho que aparentemente não resolve muita coisa. Feito esse meia-culpa, eu volto a criticar. Se eu defino Criston Cole como um grande hipócrita, o que dizer de Alicent Targaryen Hightower? Ela recebe o remédio abortivo, a câmera foca em sua mão ali com o copo de mistura e o anel da fé do Sete está lá também presente. Alicent vive uma tragédia após a outra, é fato, mas quando vai viver sob a tutela do que ela diz acreditar? Quem reza muito, igual ela, aparentemente tem muita culpa para resolver. E se a culpa acaba, a fé vai junto também? A Rainha Viúva voltou a se interessar pela leitura, como no primeiro episódio da série, lá na primeira temporada. Rhaenyra entrou na mente dela, ela quer saber o que acha essa canção de Gelo e Fogo. A curiosidade de Alicent sobre a história leva a duas reflexões. A dúvida gerada por Rhaenyra sobre as palavras finais de Viserys, que ela menciona ali ao grande mestre Orville, e a percepção de que, apesar dessas dúvidas, ela não vai abrir mão do que está por vir. Confrontou fortemente Aegon, como quem vê uma brecha para atuar, e como quem também está de saco cheio, desesperada para resolver aquilo. Como quem diz, eu não aguento mais. Larys, que sempre parece saber mais do que demonstra, provavelmente sabe do encontro dela com Rhaenyra. É radiloso quando demonstra preocupação com o interesse da rainha. Por que eu acho que ele sabe mais? Porque em determinado momento, lá no terceiro episódio, no final dele, uma senhora vai ali acender umas velas e fica olhando para ela. Mas enfim, se ela não estiver tão decidida quanto aparenta, será uma afronta para o seu cargo. Será uma afronta para a posição do rei, para os seus planos. No começo do episódio, vimos ali o Mestre dos Sussurros desnorteado, né? Tendo que inventar desculpas sobre Harrenhal. Ele vai procurar Alicent e a cena termina com Larys fechando o livro depois de uma conversa sobre o que Viserys disse ou deixou de dizer. Ou seja, o passado, meus amigos, minhas amigas, é um livro fechado. A guerra vai acontecer, como disse Alicent. Pode guardar esse livrinho e partir para o que interessa. O papo de Alicent e Aegon é forte, traz à tona muita coisa sobre Alicent, Otto, Aegon e também Aemond. No conselho, o rei Aegon, ele se mostra entediado, chateado por não ser escutado. Como uma criança, ele corre para a mãe quando leva uma topada. Alicent, que sabia que isso iria acontecer, decide ser agressiva, taxativa, como seu pai foi com ela quando a primeira esposa de Viserys morreu. Vá lá e faça o seu trabalho, é o que ele fala, não é isso? Os dois fizeram a mesma coisa com Aegon. E agora, ela faz de maneira explícita, mandando que ele seja apenas um bibelô, um enfeite. O problema de Aegon, dentre vários outros, é que há nele essa luta constante com o que ele quer versus o que ele pode versus o que ele acha que precisa querer. Alicent é o que ele precisa ser. Aemond é o que ele acha que pode ser. E ele em si é o resultado dessas duas forças que se anulam, porque não sabem conviver, não dá pra conviver. A própria mãe não convive, não troca ideia, não entende Aemond. Esse ela perdeu por sequer ter interesse de ter de volta. Esses vetores em alguém tão frágil quanto Aegon só piora a situação. Eu não confio em gente que só faz as coisas na empolgação. Eu não confio porque quando passa, param de fazer. Eu confio em quem faz, achando graça ou achando ruim, mas faz. E Aegon não é esse tipo de pessoa. Culpa de quem? A Alicent e Otto.
Eles erraram ao não preparar Aegon, mantiveram o menino precoce achando que, dessa maneira, ele seria um bibelô controlável. Não perceberam que, ao abrir a porta para o padre entrar, o capeta pode vir junto. Aemond, Larys, Criston Cole usaram essa vulnerabilidade. O conchavo de Alicent e Otto perdeu para o conchavo de 2 sanguinários que agiram de forma diferente, ou seja, fingindo não agir. Justamente o que ela pedia para Aegon. Que irônico, né? O esculacho de Alicent atiçou a imaturidade do menino. Ele não teve tempo de se sentir rei além do tédio. Tem gente que só funciona quando você pede o contrário. Aparentemente com ele é por aí. Como o Larry, episódios atrás, barganhando com ele, dizendo, se você comer tudinho, você pode jogar videogame. Depois você pega o seu dragãozinho e depois você vai lá. Aegon, a quebrar aquela jarra no final, quebrava na verdade a sua própria paz. Antes ficasse ali sendo um recipiente, um receptáculo para guardar o vinho que iria embebedar os outros. Mas o valeriano mal pronunciado do rei esbarrou no excelente valeriano do irmão. Dentre outros sentimentos, Aegon passou a sentir inveja. Inveja porque escutavam Aemond. Inveja porque Aemond iria agir. Inveja porque isso estava sendo feito sem a bênção dele. Além de todos os defeitos, um rei com inveja, veja você, é pior do que um rei que não faz nada. Afinal, deveria ser justamente o contrário. As pessoas, quem deveriam sentir inveja do rei. Trago outra questão. Alicent deixa claro ao falar que governou no lugar de Viserys doente e ao dizer que o filho só precisa fazer nada, que ele tá lá porque não pode ser ela a estar lá. Demonstra a ideia também do que ela e o pai queriam, um Hightower no trono. Mas o que é Aegon se não nem Targaryen nem Hightower? Aemond aprendia a ser Targaryen olhando para Daemon. Aegon, por sua vez, olhava para si mesmo o tempo inteiro. E quando se olha para o vazio, só o que volta é vazio. Aegon não é nem Otto, nem Viserys, nem Rhaenyra, nem Alicent, nem Daemon. Resultou em uma completa ausência de qualquer personalidade. E o que faz alguém que não se contenta em ser um nada, qualquer coisa. Aí quem não voa tenta voar, em vez de se contentar em andar melhor do que todos os andantes. Bastaria. Ícaro, duvido, voaria de novo tão perto do sol se soubesse do final da sua história. Faria que nem Sísifo, deixando a pedra rolar a morra abaixo e indo lá subir com ela de novo. Ambos viraram mitos, porém. Só que um morreu queimado. O outro se divertiu com a simplicidade da sua missão. E não é justamente o que acontece com Aegon? Se os verdes não têm um rei para governar, os pretos parecem ter reis até demais. É Corlys, é Rhaenys, é Jace, é Bella, é Alfred, é Staunton. São tantos. Alguns querem atacar, outros querem defender. Uns querem a rainha, outros querem o rei consorte. Alguns querem o poder, outros tentam entendê-lo. Confusão. A verdade, precisamos aceitar, é que os pretos estão mal. Não pela ausência de Rhaenyra, mas porque precisam aprender a agir como uma unidade. Estão em desvantagens geográficas e numéricas, com Cole tendo vários ajoelhando-se aos seus pés. Estão em desvantagem de informação, porque o inimigo se move muito rápido e escondido. A única vantagem é Rhaenyra. Ou aceitam isso, ou vão perder antes de começar a lutar. Herdei 80 anos de paz, diz Rhaenyra, questionando se querem que ela jogue isso fora. E a partir disso, pondera preparar Jace, que começa a entender a calma que é necessária para aquele momento. Para tudo tem seu momento, precisa aguardar. Nem sempre o trem mais rápido é o que te leva para o teu destino. Agora ela pegou o trem da guerra, decidiu pelo ataque. Caiu na armadilha de Aemond, é fato, mas aí é mérito dele. Podemos dizer que a guerra começou. Como ela se chama a Dança dos Dragões, nesse caso, não se dança só, e menos ainda sem os bichos. Então ela começou porque os dois agora estão no palco ou no baile. A rainha de Dragonstone demonstra finalmente a sua motivação, manter a profecia. Deixou de ser por ela, passou a ser pelos filhos que se foram a Leimar e pelo filho que ali está. Deixou de ser sobre Alicent, que entendeu que não tem jeito, passou a ser sobre não morrer antes de resolver o máximo de situações que puder. Deixou de ser sobre si e passou a ser sobre o mundo, aquele contexto, aquele universo, os 80 anos de paz. E era por isso que Rhaenyra não agia antes, porque tinha certeza que não era só por ego. Se fosse só por ego, tinha sido desde o começo. Afinal, quem tem um nome que combina com essa palavra tá do outro lado dessa disputa. Enquanto Rhaenys voa para o seu destino, a rainha conta para o filho sobre as canções de Gelo e Fogo. Estamos nesse mundo onde os Targaryen vivem entre essas duas forças, mas em uma canção que não se canta, apenas se vive repetidamente. E agora ela chama o filho para viver isso também.
A voz de Rhaenyra nos leva às ações de Cole, que agora transforma bravata em terror, arrasa as terras pelas quais passa, bagunça o tabuleiro do adversário, aliados da rainha ficam pelo caminho, novos aliados do rei ajoelham para a mão que faz tudo, menos ser mão, é punho. Pior, mostra novamente como Alicent não estava no controle, jamais. Pelo contrário, com Cole, mal comunado com Aemond, eles a usaram enquanto ela usava Cole. Nesse mundo, eles se protegem, mulher. A mulher reproduz. Não vamos nos enganar, nesse mundo. Aemond estava calmo justamente porque já tinha planejado 5, 10 movimentos à frente. Usou a fraqueza do irmão, mais do que isso, tentou tirar o irmão durante a batalha. Como quem elimina uma espinha incômoda no rosto, porque pouco lhe importa o rei. Importa-lhe, como sempre importou, a guerra. Aemond estava à frente de tantos que a própria mãe não conseguiu perceber. Cole, por sua vez, é agora o Kingmaker, fazedor de reis. Mas é o fazedor de reis que perde um rei. Mas alto lá, tá? Cole perdeu um rei ou acabou de ganhar um rei perfeito para aquele cenário e para os seus objetivos mais escusos. Afinal, quem terminou com o punhal? Tudo que Aegon evitou foi o que fez essa vitória dos verdes. Estratégia. Em um cenário onde pouco se entende o que está acontecendo, só fazendo o adversário dar as cartas para poder jogar. E o blefe foi bem feito, perfeito, que sirva de lição para os verdes e para os pretos, porque não é uma guerra de dragões apenas, é uma guerra de quem quer guerra. É preciso querer essa guerra. Doa a quem doer, morra quem morrer. Seja sua companheira política, seja seu irmão. Se aceitou a guerra, é hora de entender quais armas usar nessa disputa. Rhaenys fez o que ninguém teve coragem de fazer, voou sozinha, venceu uma luta contra um dragão menos sagaz, mas foi rasgada ao meio por um dragão maior. 2 contra 1? Nada disso. 10 contra 1, sejamos justos. Para falar sobre o fim de Rhaenys, preciso falar sobre o começo. A série começa com a coroa sendo-lhe negada, fazendo dela a rainha que nunca foi. Rhaenys representa a desavença e inquietude que seria uma mulher no trono em um mundo cujos donos são os homens. Quando Daemon pede para o neto matar o avô e governante dos Tully, é sobre isso. Para Rhaenyra ascender, é preciso que eles decidam. Sempre, sempre são eles decidindo. Enfim, mas que fica entre a gente, tá? Lugar seguro, pode ser? Rhaenys foi rainha sim. Quando Rhaenyra tentava convencer seus lords a serem comedidos, Rhaenys, ela segurou a bucha. Episódio passado, a câmera a mostrou presa naquela realidade, assumindo a cadeira da rainha e afunilada por aqueles lords que fitavam aquela que nunca foi, mas estava sendo. Quem é você? Eles perguntaram. Ela estava sendo a rainha. Ela teve a coragem de assumir uma batalha com poucas informações, trazendo uma luta sem precedentes na história da televisão. Depois de Meleys ter o pescoço cortado, Rhaenys abre os braços e mergulha para sua morte. Ela usa uma tiara, mas façamos da tiara uma coroa. Mas de novo, é só entre a gente. Afinal, rei e rainha é um título. Alicent já mostrou isso para Aegon. Falemos de atitude. E Rhaenys teve a atitude de rainha. Ela escolheu não atear fogo na coração de Aegon, honrou Rhaenyra nos momentos mais difíceis. Justamente quando ela não estava, inclusive. Ela engoliu o próprio orgulho de duvidar da sua força e jamais demonstrou isso na frente dos outros, a não ser o próprio marido. Manteve sua palavra quando todos balbuciavam. Quando poderia ter fugido, voltou para enfrentar Vhagar novamente. Porque do que adianta viver num mundo onde o poder só confabula com os que menos honram? Rhaenys cansou disso. É assim que eu penso. Ela não precisaria voltar. Antes, precisou do marido chegar falando para todos se calarem. Essa daí tá há sei lá quanto tempo sendo humilhada por simplesmente ser o que é. Uma hora cansa, velho. E que fique claro, aqui eu não admito mais apelidá-la da rainha que nunca foi. Porque ela foi, e foi muitas vezes. Morreu sendo, porque era uma batalha por uma rainha, que não ela, mas Rhaenyra. Não faz diferença. É uma luta de várias. Nunca a luta de uma só. Você sabe disso. Rhaenys viveu em um mundo de pessoas perdidas na selvageria e na amargura. Lords que de nobres só têm a posição social. Nada a ver com a essência da palavra nobreza, nada. É um mundo onde um irmão atenta contra o próprio irmão como se fosse um qualquer, na boa. Esse mundo não merece Rhaenys. Morre heróica, porque tem vitórias que se fazem através da derrota. Ela só prova que vira e mexe, a coroa teima em cair nas mesmas piores cabeças possíveis. Pra que lutar por esse mundo que teima em continuar contestando a possibilidade de uma rainha? Desde o Conselho de 101 até agora, a Dança dos Dragões. Rhaenys não precisava voltar, mas se tocou. Se tocou que essa guerra é só pra nos entreter, jamais pra resolver. Nenhuma delas, afinal. Nenhuma. Se não foi rainha, morreu com a atitude de uma delas, uma das melhores.